Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma notícia inesperada que surgiu na Folha de São Paulo aqui. Parece que o Nicolas vai ser transferido de Minas Gerais para São Paulo nas eleições de 2026. Que história é essa? Será que isso vai dar certo? Qual a vantagem disso, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por ministros do STF na condição de anonimato, Alexandre Trump Boulos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a notícia que saiu aqui em vários jornais. Saiu na Folha, saiu aqui na Revista Oeste, em vários jornais. Saiu essa notícia que o PL está pensando em transferir o Nicolas Ferreira para São Paulo para 2026. Qual que é a lógica aqui? São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, né? Tem o maior número de deputados na Câmara. Então é muito importante que o PL faça uma boa bancada na Câmara em São Paulo. E qual que é o problema que o PL tem lá em São Paulo? O problema é que os três principais puxadores de voto do PL em São Paulo não vão concorrer em 2026. Um deles era o Eduardo Bolsonaro, que não vai concorrer pela Câmara, vai concorrer ao Senado por conta do plano do Bolsonaro de tomar o Senado para tirar o Alexandre de Moraes, né? O segundo puxador de votos era a Carla Zambelli. A Carla Zambelli está toda enrolada com o STF e provavelmente também não vai poder ser candidata ano que vem em São Paulo. E o terceiro era o Ricardo Salles, que o Ricardo Salles também saiu do PL e foi para o Novo por conta daquela briga que ele queria concorrer à Prefeitura de São Paulo e coisa e tal. Então, os três principais puxadores de voto do PL em São Paulo saíram do partido, não vão disputar. E o PL precisa de uma boa bancada em São Paulo, porque é a maior bancada. E o Nicolas poderia suprir essa falta, né? Podia resolver esse problema do PL? Certamente poderia resolver esse problema do PL. O Nicolas já cresceu muito mais do que Minas Gerais, já é uma figura conhecida no Brasil inteiro, é uma pessoa com um potencial enorme, eu tenho certeza que faria muito bem lá em São Paulo, traria muitos votos para o PL em São Paulo, sem dúvida alguma, né? Mas aí ficam algumas dúvidas nessa história. A primeira coisa é a seguinte, ok, São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, tá aqui, ó, número de deputados por estado, São Paulo tem 70 deputados, mas Minas Gerais é o segundo. Minas Gerais é também um colégio eleitoral muito importante, são 53 deputados de Minas Gerais, é o segundo colégio eleitoral. Então, ok que é verdade, né? A diferença aqui de 70 para 50 são 17 deputados, ou seja, é um Goiás. A diferença de São Paulo para Minas Gerais é o Goiás inteiro, é maior do que todos esses estados aqui para cima, maior que Acre, Amapá. A diferença, tá, entre São Paulo e Minas Gerais, a diferença é maior que vários estados brasileiros. Mas ainda assim, Minas Gerais é um estado muito importante. E aí tem um outro aspecto também, que é a questão da identidade, né? Assim, não é que seja um problema as pessoas disputarem por outros estados, isso é uma tradição no Brasil. O Zé Sarney foi senador pelo Amapá durante anos, embora ele tenha feito a carreira política dele no Maranhão. Sempre teve esse tipo de coisa. O Moro, né, migrou também o colégio eleitoral dele para São Paulo, mas lembra que o TRE arrumou confusão para o Moro quando ele mudou o colégio eleitoral para São Paulo, né? Disse que não era verdade, que não sei o que lá, fez ele voltar para o Paraná no final das contas, né? Mas enfim, isso não é uma coisa tão estranha assim. O Tarcísio de Freitas, por exemplo, ele é carioca, ele é nascido no Rio de Janeiro, mas é o governador de São Paulo agora. Então assim, não é um problema esse negócio de você mudar de estado para concorrer, mas tem o problema da identidade, né? Ou seja, o Nicolas, ele tá ligado a Minas Gerais, ele cresceu muito em Minas Gerais, ele tem uma ligação muito grande com o povo mineiro. Será que valeria a pena isso, né? Então tá aqui, ó. Cúpula do partido vê no deputado o nome ideal para compensar a perda de puxadores de votos. Então estão preocupados com São Paulo. Eduardo Bolsonaro vai disputar o Senado, Carla Zambelli está inelegível e Ricardo Salles migrou para o Novo. Então não teria nenhum desses três aqui que foram os grandes puxadores de voto do PL no passado. Levar Nicolas para São Paulo, segundo os dirigentes do PL, ampliaria a projeção nacional dele e consolidaria como um nome nacional, não um nome de Minas Gerais, né? Mas isso eu acho que não é necessário para o Nicolas, tá? O Nicolas já tem um nome nacional, independente de ir para São Paulo ou não, ele já é conhecido, né? E eles colocam aqui como que a carreira do Nicolas está crescendo, porque em 2022 o Nicolas ganhou a Câmara dos Deputados, liderou a votação nacional, 1,47 milhão de votos em Minas Gerais. Foi o deputado mais votado no Brasil inteiro, né?
E em São Paulo poderia fazer mais ainda. Por quê? Porque São Paulo tem muito mais gente, né? São Paulo tem muito mais gente. Então, ou seja, segundo as projeções aqui do pessoal do PL, ele conseguiria ultrapassar 2 milhões de votos em São Paulo e com isso arrastaria um monte de deputados juntos, né? Lembrando que a eleição aqui no Brasil, ela quando você vota num candidato, na verdade você vota no partido daquele candidato, porque o seu voto vai ser contado para levar outras pessoas para lá. Então, esses candidatos puxadores de voto acabam levando um monte de outros candidatos do PL junto com eles lá para a Câmara, né? Então o Nicolas ganharia a vaga dele. O Nicolas ganha onde quer que ele se candidate, tá? A questão é que ele ajudaria mais o PL, porque levaria mais pessoas em São Paulo. Eu não descarto isso não, isso seria uma coisa boa para o PL. A grande questão toda que eu falo é em termos de imagem para o Nicolas, né? Um ponto positivo para essa história. Olha só, um ponto positivo. Aqui, ó, Folha de São Paulo está chorando. São Paulo vai virar a maior tragédia eleitoral do país, diz leitora da Folha sobre mudança de Nicolas para São Paulo. Ai, se o Nicolas for, vai ser uma tragédia. Então, ponto positivo. Nicolas, vai, é coisa boa aqui, olha só. Se a leitora da Folha está chorando aqui, é porque é coisa positiva, né? Mas, por outro lado, tem o próprio Nicolas, né? O próprio Nicolas fala aqui que não pretende fazer isso, que tem uma identificação muito grande com Minas Gerais. Ele próprio disse que, aqui ó, reafirmo com clareza, meu coração, minha missão e meu compromisso permanecem firmes com Minas Gerais e coisa e tal. Quer dizer que ele não vai de jeito nenhum? Não sei, né? Quem sabe, né? O pessoal negocia alguma coisa aí, enfim, mas de qualquer forma, é verdade que o Nicolas já tem uma identificação muito grande com Minas Gerais, né? Então tá aqui, ó, a informação foi revelada pelo presidente da legenda, o Valdemar Costa Neto, em entrevista para a coluna Painel da Folha de São Paulo na sexta-feira. Valdemar prevê que o parlamentar mineiro teria facilmente mais de 2 milhões de votos em São Paulo, ou seja, seria uma maior votação para deputado no Brasil, de longe, maior até do que a última que ele teve lá em Minas. Ele já tinha sido recordista de voto com 1,47 milhões e seria lógico, né? Adoraria que ele topasse essa mudança, mas sei que o pessoal de Minas vai ficar bravo comigo, né? E de fato, o líder do PL em Minas Gerais não gostou não. Aqui, ó, o Sávio, que como é que é o nome dele? Domingos Sávio, que é o deputado do PL de Minas, que é o líder do PL em Minas Gerais, né? É uma liderança nacional consolidada em Minas Gerais e pelos mineiros. O Nicolas continuará sendo uma liderança enorme, atuando por Minas Gerais e faz parte dos planos do partido, tanto para projetos estaduais quanto nacionais. Ninguém tem dúvida que o futuro do Nicolas é promissor, tá? O Nicolas vai muito mais longe do que só deputado. É porque ele é muito novo, né? Ele é muito novo, ele nem pode se candidatar, por exemplo, para presidente ou para governador, para alguma coisa assim. Por enquanto, acho que só deputado que ele pode se candidatar, nem senador ele pode se candidatar ainda. Mas, assim, ninguém tem dúvida que o futuro dele é promissor. A questão toda é essa. Vale a pena ele sair de Minas para ganhar mais força, mais musculatura política em São Paulo, ou ele não precisa disso? Porque ele já é uma figura conhecida no Brasil todo, não faria diferença para ele ir para São Paulo, né? Ou será que é melhor ele manter a honestidade, manter a coerência dele e ficar em Minas Gerais? Eu tendo a imaginar que é melhor ele ficar em Minas Gerais. Se ele estivesse num estado menor, num estado, sei lá, como Goiás ou Pará, que tem relativamente poucas cadeiras, realmente faria todo sentido ele ir para São Paulo, porque, caramba, olha só, ele vai eleger muito mais deputados. Mas a verdade é que Minas Gerais já é o segundo maior colégio eleitoral, já é importante pra caramba o colégio eleitoral de Minas Gerais. Então, assim, por mais que seja uma diferença também, uma diferença grande em São Paulo, não creio que vale a pena ele ir para lá. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. O que você acha? Você acha que o Nicolas devia ir para São Paulo para aumentar a projeção nacional dele? Ele precisa disso? Acho que nem precisa, ele já tem uma projeção enorme, né? Será que o Nicolas consegue aprender a falar orra meu e desaprende a falar uai, sou? Fala o que você acha aí nos comentários do vídeo.